Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Aqui vai mais um vídeo para a galera do sexto ano, turminha 600 e 601. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, tá? Eu também estou bem. Logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Bom, o objetivo desse vídeo é falar do conteúdo que eu coloquei na prova, na P2 de Geografia, né? Lembrando que a P1 vocês fizeram com o capítulo 4, 5 e 6. E nessa P2, que inicia nessa semana aí, de mais uma avaliação para vocês, nessa P2 eu coloquei somente 2 capítulos, tá? O capítulo 7 e o capítulo 8. No capítulo 7, da apostila de vocês, veio como tema o chão que você pisa, né? Então, nesse capítulo foi retratado aí sobre as formas de relevo, né? A constituição do relevo com relação às rochas, né? A classificação dos 3 principais tipos de rochas, como as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, né? Então, dessa constituição de rochas, no material didático de vocês, vem citando essas 3 principais características, né? Formas de rochas, tá? Lembrando que na página 25 da apostila de vocês, tem a origem desses 3 tipos de rochas, os exemplos de cada um deles, tá? Então, eu não vou pegar todo o conteúdo e explicar totalmente como eu fiz no vídeo que falou do próprio capítulo, tá? Não, esse vídeo é uma revisãozinha do que eu coloquei na prova, tá bom? Então, a constituições da rocha, dando aí, ó, a sua origem, seus exemplos para os 3 tipos principais, tá? Magmáticas, sedimentares e metamórficas. Dentro desse mesmo capítulo, um outro assunto que foi abordado foi a constituição do relevo perante aos solos, né? Então, ó, os tipos de solo, como eles são formados, quais são os principais materiais formadores de cada tipo de solo. A gente está falando aqui, na página 27, de 4 tipos, né? O arenoso tem também na apostila a característica, os exemplos, em quais principais áreas se encontra esse tipo de solo. O segundo é o argiloso, né? Que tem uma consistência fina, é pouco permeável e retém água e sais minerais e é bom para o cultivo agrícola, também muito utilizado aqui no Brasil. O terceiro tipo é o humífero, né? Rico em matéria orgânica e decomposição, são chamados aí os humus, que ajuda a reter a água no solo e torná-lo poroso, além de bastante fértil para o cultivo agrícola. É um outro tipo de solo também existente dentro do nosso Brasil, tá? E muito usado principalmente aí para o cultivo agrícola. O quarto tipo de solo é o calcário, né? Solo seco, originário de rochas sedimentares com fragmentos de ossos e conchas que, ao se decomporem, o tornam rico em carbono de sódio. Dele se retira matéria-prima para a fabricação de giz, cal e cimento, né? O cimento aí, e o próprio cal, também muito utilizado dentro da construção civil, tá? Então, são esses 4 tipos de solo dentro dessa constituição de relevo aí, tá? Então, ó, falou das rochas, dos solos, tem mais coisas, tá? Na página 28, relembrando aí, um outro assunto que foi falado foi dos agentes construtores e modeladores do relevo, né? As forças internas, a gente está falando aí do vulcanismo, do tectonismo, que são essas atividades capazes
e responsáveis pela essa modelagem do relevo, como mostra na própria apostila de vocês na página 29. Vocês podem observar que tem várias formas de relevo, cada um com um formato diferente, porque eles foram modelados ao longo do tempo. E esses agentes aí, ó, são um dos fatores, né, responsável por essa modelagem. Lembrando que não só as forças internas, né, chamadas de forças endógenas. Tem outros agentes que a gente vai seguindo falando deles, responsável por essa modelagem e construção desse relevo, ok? Também falamos das forças internas, agora deixa eu falar das forças externas, que é as chamadas forças exógenas, né? A gente está falando aí, ó, de vários fatores que contribuem para essa decomposição aí das rochas, né? As rochas da superfície terrestre estão constantemente sujeitas a ações da natureza, que modificam suas formas. Vários fatores desses, como por exemplo, o frio, o calor, né? A água da chuva, a água dos rios, são diversos fatores contribuintes aí para haver essas forças, né? Chamadas forças exógenas, forças externas exógenas. Dentro dessas forças, a gente tem aí, ó, um fator muito relevante e importante para esse processo, é o chamado intemperismo, né? Que é um conjunto de processos que causa a decomposição das rochas da crosta terrestre. Esses processos podem ocorrer devido a fatores físicos, químicos ou biológicos, tá? Então, o intemperismo, ele pode ser causado dessas três formas: físico, tá? Químico e biológico. O físico acontece quando essas rochas, elas sofrem temperaturas, tá? Muito alta. E aí, no decorrer do tempo, acaba acontecendo aí esse processo de desgaste, né? De decomposição das rochas. Através do temperismo químico, esse fator ele é causado devido à alteração e dissolução química, né? De minerais que constituem, por exemplo, a água da chuva, né? Tem uma grande quantidade, rica, uma grande quantidade de oxigênio que torna essa água ácida. E aí, conforme no decorrer do tempo acontece esse processo da chuva bater na rocha, acaba acontecendo também o seu desgaste, né? A sua decomposição. E o terceiro é o intemperismo químico. Biológico. Física é o primeiro, química é o segundo, e o terceiro, intemperismo biológico, que provoca a decomposição das rochas e o processo de reação entre os minerais, que compõem através dos fungos, das bactérias, das plantas que nelas infiltram, tá? Então, intemperismo é um processo químico que acontece de três formas, tá? Físico, químico e biológico. Tem só esses? Não, como eu já falei quando eu expliquei o conteúdo lá no outro vídeo, existem outros fatores, né, de intemperismo. Então, ó, esses outros fatores, ele tem um outro nome, chamado da erosão, tá? A erosão também tem várias formas de acontecer a erosão. E ela tem uma classificação, ela tem um nomezinho específico para cada tipo, né? Para cada agente causador dessa erosão, tem um nome específico. Então, por exemplo, a erosão pluvial é causada pela água da chuva, né? Como na própria imagem mostra aí da apostila de vocês. A chuva bate com muita intensidade nesse solo e vai causando aí a erosão, principalmente quando esse solo está descoberto, ou seja, ele está sem uma cobertura vegetal, que ajuda muito. A cobertura vegetal, uma das principais características da cobertura vegetal é proteger esse solo. Quando esse solo está sem essa cobertura vegetal, então essa erosão pluvial ela vai acontecer
né, de uma maneira bem mais intensa. Um outro tipo de erosão é a fluvial, que é a erosão causada pela água dos rios, né? Também tem imagem aí mostrando. A erosão marinha, né, causada aí pelas ondas do mar. A erosão eólica, tá? Causada pela ação dos ventos. E a erosão antrópica, né, que é a causada pela ação do ser humano. Aí vem muita dúvida, professora, mas como assim? Beleza, quando o ser humano ele faz uma devastação ambiental, por exemplo, para fazer uma construção, né? Ele está causando, né, uma erosão antrópica. É o ser humano fazendo essa interferência aí no meio ambiente, na natureza, ok? Então, esses são os tipos de erosão. Não podemos esquecer também das estruturas geológicas do relevo, né? Tem aí, ó, os escudos cristalinos, bacias sedimentares, dobramentos modernos, tá? Então, é uma outra parte aí que entra quando a gente fala de formadores, né, do relevo, os agentes causadores do relevo, tá? A estrutura geológica do relevo. Tem toda aí uma estrutura que são essas aí que eu acabei de falar com vocês. São essas três, escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, ok? Seguindo também falando de relevo, não podemos deixar de falar, né, que é um assunto também que vocês já estão bem por dentro, que são as formas de relevo. Quando a gente fala de planalto, planície, né, estamos falando de relevo. Lembrando que não tem só essas duas formas, tá? Tem as chamadas depressões, a montanha é um tipo de relevo, tá? E esse relevo, ele tem também uma outra divisão, que é chamado de relevo submarino, tá? O relevo submarino, como as áreas continentais, o fundo dos oceanos apresenta diferentes formas, tá? A gente está falando aí, ó, do que tem no fundo dos oceanos. Tem até na ilustração, na página 37, que mostra bem isso. E quais são essas formas de relevo submarino? Tá? Também tem nomezinho específico para cada forma, para cada formato de relevo no fundo dos oceanos, tem um nome específico. Então, ó, a plataforma continental, talude continental, planície abissal, fossas oceânicas, cordilheiras oceânicas, tá? Através da ilustração que vocês têm na apostila, na página 37, tem como vocês, olhando aí a ilustração, identificar o posicionamento de cada uma delas aí no fundo do oceano, ok? Também coloquei na prova de vocês o capítulo 8, né? Planeta Azul. Dando continuidade aí ao assunto da P2, Planeta Azul. Está falando das águas, né? Das águas que compõem aí o planeta Terra. Então, ó, as águas oceânicas, a gente está falando aí dos tipos de rios, né? Dos rios que são considerados aí, os mares, os tipos de mares que são considerados, também tem uma classificação para os mares, tá? São 3 classificaçõezinhas aí: mar aberto, interiores e fechado, tá? Na página 49 mostra aí essas 3 características de tipos de mares. O mar aberto é quando se localiza a costa dos continentes, comunicando-se amplamente com os oceanos. Quando isso acontece, é chamado de mar aberto. O interior é quando são rodeados quase completamente por terras continentais, estando ligado aos oceanos por meio de um estreito ou canal, tá? Aí é chamado de mar interior. E o fechado é quando se localiza completamente no interior dos continentes, sem comunicação com os oceanos, tá? Então, aí no caso é chamado de mar fechado. Beleza? Então, tem essas 3 classificações aí para mares, tá? Aí, lembrando que nós estamos falando de águas oceânicas, que tem
todas características diferentes do outro tipo de água que a gente já vai ver daqui a pouco. Tem também falando aí, ó, na página 50, dos continentes, né? Dos 5 principais e importante, o Atlântico, o Pacífico, o Índico, o glacial ártico, glacial antártico, tá? Então tem toda esse conteúdo aí dos 5 continentes explicando aí para vocês. Um outro assunto também dentro desse capítulo, movimentação das águas oceânicas, né? Como é feita aí, como acontece, quais são os fenômenos responsáveis, quais são os fatores responsáveis por essa movimentação. A gente está falando aí das ondas, né? Das marés, o porquê que isso acontece, tem vários, o clima, o vento, tudo isso são vários fatores que interferem nessa movimentação aí, ou movimento das águas oceânicas, tá? As correntes marítimas, beleza? Exploração econômica e contaminação dos oceanos, falei disso também com vocês. Falei, né, o quanto essas águas são importantes para diversas populações. Aí vem citando aí como é feita essa exploração econômica, né, e a contaminação dos oceanos, como, por exemplo, nesse conteúdo foi falado da atividade pesqueira, né, que o mundo inteiro, povos do mundo inteiro vivem dessa atividade. É uma atividade que faz parte aí, né, do início mesmo da história do ser humano na Terra, e que é praticada até hoje. Então tem toda essa situação aí. E lembrando, né, que não podemos deixar sempre de falar dos cuidados, né, que temos que ter quando a gente vai à praia, quando a gente vai no mar. Nada de levar, tudo que você levar, você tem que recolher para não haver essa contaminação, né, de resíduos que o ser humano acaba deixando às margens dos mares, nas praias, enfim, que tudo isso contribui para que haja essa contaminação, tá bom? Então isso aí foi mais um assunto que a gente falou durante o conteúdo. Exploração econômica e contaminação dos oceanos. Dando continuidade, quando a gente fala em águas, nós não podemos esquecer, a gente falou de águas oceânicas, a gente vai falar agora das águas continentais, tá? A gente está falando aí, ó, as características, né? A gente está falando dos rios, das bacias hidrográficas. Como vocês podem acompanhar, quando vocês forem voltar ao conteúdo para estudar, para fazer avaliação, na página 56 e 57 da apostila, mostra aí como acontece essa distribuição das águas continentais, tá? Então, as bacias hidrográficas, o que são os rios, né, e os seus afluentes, tem até todo um esqueminha mostrando cada parte de um rio. A gente está falando aí da nascente, dos afluentes, foz, leito, tá? E esses rios, eles também têm uma classificação, tá? Os rios podem ser classificados de acordo com suas características. Então, tem vários aspectos e várias particularidades dessa classificação. Então, por exemplo, quanto à sazonalidade, né? Refere-se aí a um tempo, a um período que isso acontece. Ele pode ser classificado em perene, intermitente, perenizado, efêmero, tá? Isso quanto à sazonalidade, quanto ao período ou de uma certa época que formam aí esses rios. Quanto ao regime, né, de como é formado, que tipo de água são formados esses rios: pluvial, nival e glacial, tá? Então, ó, abastecimento pluvial, abastecimento pela água das chuvas; nival, pela precipitação das neves, né? E glacial, rio abastecido pelo derretimento das geleiras de elevada altitude. Então, quanto ao regime, são 3 classificações, tá? Dando continuidade nessa parte
das classificações, não podemos esquecer quanto ao relevo, né? Se são rios de planície, se são rios de planalto, tá? Então, ó, de planalto, rios com quedas d'água, geralmente utilizado para gerar energia, muito utilizado aqui no Brasil, né? O Brasil tem os dois tipos de rios, tá? Rios de planalto, rios de planície, mas cada um tem aí suas características próprias. E desse de planalto, realmente, para gerar energia, o Brasil é um dos grandes produtores. Produz, né, muita energia e é usada, é fabricada através desse tipo de rio, rio de planalto. De planície, rios que não possuem desnível acentuado e são excelentes para navegação, né? Como a gente tem aí em algumas regiões do Brasil, o uso mesmo da população, o uso diário desses rios, né? Para transportar mercadorias, para transportar pessoas. Então, esses rios são de extrema importância dentro das nossas regiões. Falando de lagunas, né? Lagos e lagunas, também tem aí na página 58, falando desses dois aspectos. Principais bacias hidrográficas do mundo, tá? Peço a vocês que dêem uma olhadinha. E regiões hidrográficas do Brasil, também foi um outro assunto que a gente falou aí dentro do conteúdo. Aproveitamento econômico dos rios, né? A pesca, como é feito esse aproveitamento econômico dos rios. Não só os oceanos, né? Mas os rios também têm aí, ó, o seu aproveitamento econômico. A pesca, a navegação, a geração de energia, a irrigação, né, que é o maior uso dessa quantidade de água para o processo de irrigação, e abastecimento, né, que a gente está falando do consumo das pessoas, o consumo doméstico, tá? Então, tem toda aí essa situação do aproveitamento econômico dos rios. A demanda versus ofertas de água também, né? Quanto mais cresce a população, mais se usa água, e aí o cuidado, né? Cada vez mais que temos que ter em relação à água para que não falte, né? Para gerações futuras, tá bom? A irrigação artificial também foi um outro assunto abordado no capítulo, beleza? Então peço a vocês aí, galera, que a prova, essa P2, ela é um pouquinho diferente da P1, tá? A P1 ela foi toda discursiva, a P2 é diferente, tem múltipla escolha, tem algumas questões só discursiva, tá? Para fazer essa prova, tem que olhar o conteúdo, tem que estudar mesmo, não adianta ficar, ó, essa mamãe mandou marcar essa daqui, não. Lembrando que a nota que vocês tirarem na prova é a nota que vai para o sistema de vocês, tá? Para o W Pensar. E essa nota é a nota que vocês precisam aí para o ano letivo. Então, tenta caprichar, faça a caneta azul ou preta, faça no capricho mesmo, tá? E aproveita aí essa oportunidade que vocês estão tendo de levar a prova para casa, para fazer. Então, faça com capricho mesmo, tá? Tem dúvida? Pergunta, mas lembrando que a prova, ela tá baseada no livro de vocês. Então, vocês têm aí as apostilas para poder dar suporte, tá? E fazerem com atenção. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.